rapidinhas. O nobre colega Hélder Caldeira achou a solução para Paulo Guedes, enfim, convencer os parlamentares a aprovar as reformas. Caríssimo Paulo Guedes, quer aprovar a reforma da Previdência e a reforma tributária na Câmara dos Deputados e no Senado Federal? É só dizer: olha, se não aprovar isso aí, em 3 anos não vai sobrar dinheiro nem para roubar. Será aprovação por unanimidade. Falando no ministro, Paulo Guedes é muito paciente, mas quando encara a corja de aloprados na Câmara, fazendo perguntas idiotas e sem fundamentos, costuma responder com firmeza. O resultado é sempre uma aula de economia que desmoraliza a ignorante bancada do atraso. Olha só a resposta que o ministro deu ao socialista que o questionou sobre privilégios. Agora o deputado Elias perguntou exatamente o que eu entendo por privilégio. O que eu entendo por privilégio? Eu vou ser específico. Privilégio é um funcionário do Legislativo, o salário médio é 20 vezes o salário médio do regime geral. Isso é o que eu entendo por privilégio. Resposta específica. O salário médio de um auxiliar funcionário do Legislativo, não estou falando dos senhores, estou falando dos seus funcionários, é 20 vezes o salário médio do trabalhador brasileiro. Isso é o que eu entendo por privilégio, é isso que está sendo cortado. Pessoal, eu estou sendo específico, eu estou dando uma resposta específica, R$28 mil, vou repetir alto para a mídia entender, R$28 mil é o salário de um funcionário do Legislativo, R$1.300 é o salário de um aposentado do INSS. Isso é que eu entendo por privilégio, esse é um privilégio. Ela perguntou qual era o privilégio, eu estou dizendo qual é o privilégio. Não, no privilégios no regime geral tem também. Por exemplo, os senhores políticos vão se aposentar com 5.800, que vai ser o teto, igual todo mundo. Esse privilégio vai embora também. Vocês estão no regime geral. Respondi então nos 2 sistemas. Agora, por favor, deixa o seu objetivo, porque eu tenho só 10 minutos. É inimaginável. A fracassada agenda socialista da ditadura de Nicolás Maduro segue colocando os números da inflação da Venezuela em níveis inacreditáveis. Novas informações do Fundo Monetário Internacional, FMI, apontam que a inflação na Venezuela ultrapassa mais de 1 milhão%. Milu de Almeida, conselheira das comunidades pela Venezuela, diz que o povo que ganha um salário mínimo não consegue comprar produtos básicos. Ela cita como exemplo o fato de 1 litro de leite custar 12 mil bolívares, enquanto o salário mínimo é de 40 mil. Isso mesmo, um salário mínimo da Venezuela mal dá para comprar 3 litros de leite. Muitos dos comerciantes, como já não confiam no valor da moeda oficial, pedem as trocas comerciais em dólar, o que é ilegal, afirmou Milu. Infelizmente, na Venezuela, a esquerda venceu, cumpriu sua missão e conseguiu destruir o país. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, é uma espécie de COAF de efeito imediato, julga e multa. Só este ano foram aplicadas multas superiores a 260 milhões de reais. O órgão, ao contrário do COAF, que foi para a economia, continua na justiça, mas seus conselheiros, linha dura, não são bem vistos pelo Congresso Nacional. E é justamente por isso que muita gente aposta em nova queda de braço entre o Congresso e o Planalto. No meio do fogo cruzado estará o ministro Sérgio Moro. E o Lula, hein? Novamente o preso dentro, que já cumpre pena por assalto ao erário, se tornou réu por corrupção. Agora com a companhia de Antônio Palocci, do marido da Gleisi Paulo Bernardo e do empresário Marcelo Odebrecht. E ainda tem procurador que pede para soltar o corrupto. Soltar o presidiário seria a total desmoralização da justiça brasileira. Sabe aqueles empréstimos do BNDES para países amigos da quadrilha que presidiu o país? Segundo a denúncia, uma das contrapartidas solicitadas pela Odebrecht seria interferência política para elevar para R$1 bilhão um empréstimo concedido a Angola pelo BNDES. De acordo com a acusação, a empresa prometeu a Lula, em 2010, R$64 milhões para ser favorecida em decisões do governo.
O montante teria sido colocado à disposição do PT, que nenhum brasileiro de bem entende como ainda não foi cassado. Com essa acusação, a justiça deu alerta: não ousem soltar o corrupto, ele ainda tem muita cadeia para puxar. O renomado jurista Modesto Carvalhosa publicou nas redes sociais um histórico da conduta da subprocuradora da República, Áurea Pierre, que opinou pelo regime semiaberto para Lula. Carvalhosa destaca a atuação da procuradora, sempre favorável ao meliante petista e contrária à Operação Lava Jato. O jurista expôs a falta de agilidade no trabalho da subprocuradora, destacando que a exceção à regra só funciona nos casos de Lula, além de questionar a isenção dela para opinar sobre a progressão de regime do ex-presidente preso por práticas criminosas. Em março de 2017, a subprocuradora da República, Áurea Pierre, emitiu parecer a favor do arquivamento de processo em que Lula figurava como réu. Em setembro de 2017, Áurea Pierre assinou outro parecer para que um pedido de exame de suspeição do então juiz Sérgio Moro fosse apreciado pelo STJ, como queria a defesa de Lula. Nesta semana, Áurea Pierre mais uma vez concorda com os advogados do ex-presidente por entender que ele, tendo cumprido mais de um ano de prisão, faz jus ao regime semiaberto. Voltando um pouco no tempo, notamos que, em dezembro de 2016, o Corregedor Nacional do Ministério Público, CNMP, havia instaurado processo administrativo disciplinar contra Áurea Pierre, pois até janeiro daquele ano ela acumulava 773 processos em atraso, dos quais 305 relativos a réus presos, e, em abril de 2016, ainda mantinha paradas 1.650 ações judiciais. Como diz o grande jornalista Augusto Nunes, perguntar não ofende, e por isso mesmo gostaríamos de saber o que pensam nossos leitores. Será que os processos do CNMP é que teria tornado a doutora Áurea Pierre mais ágil ao opinar sobre os processos de Lula? Falando no Presodentro, Lula, do alto de sua arrogância, em puro atrevimento, mandou um recado infame para a justiça. Diz a canhotolha de São Paulo que Lula mandou avisar que não aceita o uso de tornozeleira em caso de progressão do regime fechado para o semiaberto, como requereu a sua defesa. O Presodentro acha que está em condições de exigir alguma coisa. O TRF-4 deve agir rápido para acabar com a palhaçada e evitar que o corrupto preso vá para a luxuosa prisão domiciliar, debochar da população brasileira. O julgamento do caso do sítio vai acabar com qualquer possibilidade de soltura do presidiário. E para finalizar, o petista enjaulado usou o Twitter para criticar Jair Bolsonaro. Esse governo está destruindo o país, envergonhando o país. A sociedade precisa readquirir o direito de se indignar. Será que ele tem banda larga na cela? Caro presidiário, é justamente pela indignação da sociedade brasileira que você e outros corruptos estão presos. Devemos sim nos indignar ainda mais, pois vários de seus comparsas ainda permanecem soltos, conspirando contra o Brasil e atrapalhando o desenvolvimento da nação, livremente, de dentro do Congresso Nacional. O aparelhamento estatal nos governos petistas tinham dois objetivos principais. 1. Tornar as estatais puxadinhos do desgoverno, atuando como verdadeiros cabides de empregos, com altíssimos salários aos companheiros. 2. Facilitar de todas as formas os esquemas de corrupção para enriquecer a petralhada e se manter no poder. Veja só o que aconteceu na Itaipu Binacional após a mudança de diretoria promovida pelo governo Bolsonaro. A reportagem do site Jornal da Cidade Online revelou que as medidas de austeridade adotadas pelo diretor-geral brasileiro de Itaipu, General Joaquim Silva e Luna, já resultaram numa economia de 163 milhões de reais para os cofres da Binacional, empresa pública mantida pelo Brasil e pelo Paraguai. O valor economizado equivale a metade dos recursos destinados à construção da ponte de integração Brasil-Paraguai, que deve custar 323 milhões de reais.
O balanço é referente a apenas 100 dias de sua gestão, à frente da margem esquerda da usina, completados na última quarta-feira. Nessa conta não entram estimativas futuras de redução de outros gastos, que ocorrerão com o enxugamento do escritório de Itaipu em Curitiba e, consequentemente, a transferência de quase 150 empregados para Foz do Iguaçu, centro de comando da usina. O processo de migração começa em julho e se estende até janeiro de 2020. Itaipu manterá na capital paranaense apenas uma unidade de representação, a exemplo de Brasília. Só com o cancelamento da reforma prevista para o edifício Parigô de Souza, sede do escritório em Curitiba, com a redução de passagens aéreas e diárias de empregados que se locomoviam entre Foz do Iguaçu e Curitiba nos primeiros 5 meses do ano e em comparação ao mesmo período de 2018, foram economizados 2,3 milhões de reais. Mas a redução de gastos mais significativa foi no orçamento referente a convênios. Entre cortes de convênios e desonerações, tanto em convênios atuais como os que seriam pagos ao longo dos anos, foram poupados 140 milhões de reais. Na concessão de patrocínios, o corte foi de 17 milhões de reais. Tudo isso comprova o quanto o Brasil foi mal gerenciado, o quanto de dinheiro público foi desperdiçado, o quanto fomos roubados durante décadas de governos bandidos. E ainda ousam em falar na soltura do líder da quadrilha. Isso não vai terminar bem.